Fala médicos, bem-vindo ao workshop Médicos que Investem. Eu sou o Hélio Barros, médico e gestor financeiro, e hoje a gente vai aprender como que os médicos podem ter independência financeira até 20 anos antes. Vem comigo! Mas antes de mais nada, eu quero definir alguns termos para você. Afinal de contas, o que é ter independência financeira até 20 anos antes? Independência financeira é algo que varia de pessoa para pessoa. Cada um vai ter a sua independência. Umas pessoas vão preferir viajar, outras pessoas vão preferir estar com a família, outras pessoas vão preferir trabalhar menos, quem sabe até não fazer nada. Depende muito de pessoa para pessoa. Inclusive, eu quero que você pense e deixe aqui embaixo nos comentários o que você vai fazer quando você não precisar mais trabalhar para pagar as suas contas. Tecnicamente falando, ter independência financeira consiste em você ter um patrimônio que gere uma renda que cubra os seus gastos. Mas isso não é sobre ter um dinheiro, um número X lá no banco. É sobre ter liberdade e sobre ter tempo. Eu, por exemplo, quando eu atingi a minha independência financeira e durante todo o processo em que eu buscava a minha independência financeira, eu busquei ter mais tempo livre para fazer as coisas. Busquei ter mais tempo para estar com a minha família, para poder viajar, e depois que eu de fato atingi a minha independência financeira aos 37 anos, eu fui empreender também. Empreender ensinando médicos a ter a sua independência financeira. Já bem, eu gosto de frisar que a minha independência financeira foi conquistada através da medicina, com a medicina sendo a única fonte de renda. Depois de 7 anos trabalhando com medicina, em que eu poupei bastante e fui capaz de investir de uma forma automática e eficiente, eu finalmente consegui atingir a minha independência financeira e pude ter tempo para fazer outros projetos, como esse aqui de educar financeiramente outros médicos. Hoje eu trabalho apenas 24 horas por semana com medicina. Faço isso porque eu gosto de medicina, não porque eu preciso ainda dessa renda, mas eu invisto a outra parte do meu tempo ajudando médicos a ter independência financeira, porque eu acredito que médicos com independência financeira podem ser muito melhor, tanto para o paciente quanto para o médico. Médico com independência financeira é um médico que vai poder ter tempo para se atualizar, vai poder dar mais atenção aos seus pacientes, vai estar mais atento às minúcias da medicina. E um paciente que é atendido por um médico que está atento, que está descansado, que tem qualidade de vida, vai ter muito melhor atendimento. É um ganha-ganha em ambos os lados. Eu acredito também que a maioria dos médicos gosta do que faz. A maioria dos médicos não quer simplesmente deixar de trabalhar, deixar de exercer a medicina. A maioria dos médicos quer sim poder exercer a medicina com qualidade, com tempo. E só a independência financeira pode trazer essa opção para os médicos. Mas eu quero fazer uma pausa aqui e contar um pouco da minha história. Eu vim de uma família pobre. Minha mãe era cozinheira numa família de médicos. E talvez até por conviver com esse mundo de medicina e família bem-sucedida na qual eu estava introduzido, eu vislumbrei uma ideia de que eu poderia também sair da situação que eu estava e chegar a ser muito bem-sucedido, assim como aquela família. E assim eu fiz. Estudei bastante, fiz faculdade de medicina na USP, fiz residência em medicina na USP e cheguei ao fim desse processo achando que a única coisa que eu precisava para ser bem-sucedido era fazer faculdade e ter um bom emprego. Só que quando eu cheguei no mercado de trabalho, eu descobri que não era bem assim. Eu descobri lá outros médicos que já estavam trabalhando há muito tempo, mas que ao contrário da família que eu conhecia, não estavam bem-sucedidos. Eles estavam cheios de contas para pagar. E estavam trabalhando com 60, 70, às vezes 80 anos, não porque gostavam, mas porque precisavam para pagar as contas. Veja bem, não é um problema trabalhar aos seus 60 anos. O problema é trabalhar isso de forma forçosa, porque você precisa pagar as contas. Essa dura realidade acendeu um alerta na minha mente. Eu percebi que não era só necessário ter uma faculdade, não era só ter um bom emprego. Eu precisava de algo mais do que isso. Algo que aqueles médicos que estavam ali trabalhando também não tiveram. Eu percebi que o que faltava para mim era educação financeira, porque eu vi que médico ganhava bem durante a sua carreira, durante o período em que ele trabalhava. O problema não era fonte de dinheiro, o problema não era ganhar mais, o problema era saber administrar
de forma correta esse dinheiro que estava recebendo. Foi aí que eu fui começar a estudar um pouco sobre educação financeira e logo percebi um grande erro que os médicos cometiam logo ao começar a sua carreira. Acontece que a maioria dos médicos começa sem ganhar quase nenhum dinheiro. Durante a faculdade, durante a residência, a gente não costuma ter nenhuma fonte de renda fixa, ao contrário de outras faculdades em que você pode trabalhar. Então você tem uma renda mínima ali, às vezes de uma bolsa, às vezes de um trabalho paralelo que você faz. Porém, logo após a formatura, você sai daquele patamar e começa a trocar o seu tempo por dinheiro. E isso, a princípio, parece maravilhoso, porque se a gente for fazer um cálculo rápido aqui, um médico ganha, em média, como eu já fiz um levantamento por aí, R$1.000 líquido por plantão. Se ele conseguir dar 20 plantões no mês de 30 dias, são R$20 mil de salário que ele ganha. R$20 mil é um salário que já coloca qualquer pessoa do Brasil em classe AAA. Então ele sai de um padrão onde ele ganhava menos de um salário mínimo, um e pouco salário mínimo, para padrão de classe alta, muito alta. E não saber administrar esse grande crescimento é que causa problema. Veja bem, no início o médico tem uma grande diferença entre o que ele recebe e o que ele gasta. Essa diferença se dá por aquilo que eu falei, de que ele sai de uma situação onde ele não ganha nenhum dinheiro para ganhar bastante dinheiro ao longo da sua carreira. Então ele começa com uma boa diferença entre os seus ganhos e os seus gastos. Porém, o que acontece durante a carreira, durante o tempo em que o médico vai trabalhando? Essa receita dele até cresce um pouquinho, às vezes cresce bastante, mas acontece que às vezes os gastos não acompanham, os gastos não se mantêm aqui, não se mantém essa diferença. O que acontece com muitos médicos que não têm educação financeira é que os gastos começam a subir e eventualmente chegam até encostar na receita. Se você não consegue manter essa diferença entre o quanto você recebe e o quanto você gasta, você não consegue mais construir patrimônio. O primeiro erro que a maioria dos médicos comete, então, é não manter a diferença entre o que você recebe e o que você ganha. É subir os seus gastos descontroladamente. E aí você vai chegar num momento em que seus gastos subiram muito e você já envolveu a família, já envolveu filhos, todos num padrão de vida muito mais elevado e você não tem como sustentar isso. Você já está numa idade avançada e tem que continuar trabalhando de maneira forte e agressiva para manter o padrão de vida que você mesmo criou para todo mundo. E é engraçado que às vezes você pergunta para alguns desses médicos que estão aqui nessa situação onde eles precisam trabalhar muito para pagar os gastos e eles se acham muito bem-sucedidos. Porque eles têm uma casona na praia, uma casona na cidade, eles têm um carrão do ano, os filhos estão nas melhores escolas. Mas quando você pega uma lupa e olha de perto esses eventos, olha de perto essa situação, você vê que as casas estão financiadas e na verdade pertencem ao banco e ele só tem uma dívida enorme com o banco. O carrão também ele financiou a perder de vista com o banco. As crianças, ele mal fala com elas porque ele está sempre dando plantão, ele nunca está lá em casa para estar com as crianças. Eu, sinceramente, não considero isso um médico bem-sucedido. Para mim, um médico bem-sucedido é alguém que tem condições de viver com a sua família, de estar mais presente e não alguém que é escravo do padrão de vida que ele criou. O erro desse processo está em confundir ganhar bem com ser rico. Quando você ganha bem, você está trocando o seu tempo por dinheiro e isso te causa uma escravidão. Quando você é de fato livre, quando você é de fato rico, você tem dinheiro gerando dinheiro para você. Você tem tempo, você tem liberdade. Um outro erro é chamar todos esses casa na praia, carrão importado, melhores escolas em conforto, quando na verdade eles são luxos. Luxos esses que estão escravizando você ao longo do período. Bom, e qual que é o problema que a gente tem com as soluções que existem no mercado? Bom, hoje a gente vive um mundo onde a gente é soterrado de informação e de notícias. Antes, informação e notícias eram coisas escassas, que eram difíceis de se conseguir. Hoje a gente tem exatamente o oposto.
Você pode abrir qualquer canal do YouTube, qualquer canal do Instagram e você é inundado de notícias, de informações e a gente não sabe como lidar com isso. Notícias são muito boas, elas nos ajudam a nos manter informados. Acontece que notícia não tem só informação. Na verdade, informação é apenas uma parte da notícia. Notícia é composta por informação mais opinião. E aí que começa a confusão. Opinião não é regra, opinião não é um fato. Opinião é uma especulação sobre um fato. E aí que a gente tem mais problemas. Primeiro que as notícias, ela vem com pouca informação. Normalmente, se você tem 20% de informação numa notícia e o resto, 80%, corresponde basicamente a opiniões. E aí que você começa a se confundir na hora de tentar fazer dinheiro com isso. Muitas pessoas querem usar a parte da opinião para fazer dinheiro. Mas na verdade, esse caminho não existe, tá? Esse caminho é o caminho da preguiça, quando você quer simplesmente receber uma dica quente e transformar o dinheiro. Esse caminho é o caminho que prega pela ganância de você querer ganhar dinheiro muito rápido. Ou pelo medo, talvez, de você querer estar fora de um produto que está todo mundo comprando. Todo mundo está comprando por causa da opinião. O que de fato vai fazer você ganhar dinheiro não é só ter boas informações. Porque se você tiver toda a informação do mundo e não botar ela em prática, você não vai servir de nada. Então, informação, para se transformar em alguma coisa, ela precisa ser associada à ação. Tá? Quando você associa informação e ação, você tem o que? Conhecimento. E conhecimento, a gente sabe, conhecimento sim gera dinheiro. Veja bem, existe uma diferença enorme aqui de caminhos. Você pode tentar ganhar dinheiro via opiniões e tentar ganhar dinheiro aqui, e eu já adianto para você, isso na maioria das vezes vai dar errado. O caminho que você precisa é saber peneirar diante das notícias o que é de fato informação, colocar isso em prática e transformar esse conhecimento para finalmente gerar dinheiro. E a gente vai falar nas próximas aulas que tipo de ações que você precisa tomar para você efetivamente pegar essa informação e transformá-la em dinheiro. Lembra quando eu falei sobre independência financeira, que é você ter um patrimônio que gere uma renda que seja capaz de cobrir os seus gastos? Pois bem, gerar renda é um ponto importantíssimo e muita gente vai tentar te vender isso como forma de atingir a sua independência financeira. Mas preste bem atenção, existem duas formas de você gerar renda. Você pode gerar renda de uma forma passiva ou você pode gerar renda de uma forma ativa. O que é gerar renda de uma forma ativa? Gerar renda de uma forma ativa é basicamente você trocar o seu tempo por dinheiro. E você faz isso todo dia no seu trabalho, quando você vai trabalhar, quando você vai atender seus pacientes. Você troca seu tempo por dinheiro. Isso é uma renda ativa e tá ok. O único problema da renda ativa é que se você para de trabalhar, você também para de receber. Mas preste atenção, sabe o que também é uma renda ativa? Você comprar, por exemplo, ações e com o objetivo de vendê-las no curto prazo, no mesmo dia, o chamado day trade, ou no médio prazo, chamado swing trade. Quando você gasta seu tempo analisando uma ação para comprar ela e depois vender ela, ainda que seja hoje ou daqui a um tempo, você está fazendo um processo de renda ativa. Você está investindo seu tempo, sua expertise para ganhar um dinheiro. Isso se der certo, né? Porque o processo pode dar errado, mas você está fazendo todo esse processo para gerar uma renda. Pode ser que gere uma renda sim, mas o médico não precisa outras fontes de renda ativa. Ele precisa fontes de renda passiva. Fontes de renda passiva, por outro lado, são rendas que não precisam do seu esforço para gerar dinheiro. Então, quanto uma renda ativa, que é você comprar um imóvel, alugar ele e ficar tomando conta, é uma fonte de renda ativa, você comprar um fundo imobiliário em que você não precisa tomar conta de administração, de inquilino e todos os problemas que eles aparecem, é uma fonte de renda passiva. Quando você compra ação pensando em vendê-la no curto ou no médio prazo, você está fazendo uma renda ativa.
Quando você compra a mesma ação pensando em se tornar sócio da empresa e dividir os lucros dessa empresa ao longo do período, você está pensando em renda passiva. Quando você monta uma carteira com estratégia que vai permitir que você só administre ela e não precise ficar pensando em ideias mirabolantes de como gerenciar a carteira, você está montando uma carteira de renda passiva. Quando você compra uma carteira com N produtos em que você tem que ficar preocupado e atento ao mercado, você está montando uma carteira de renda ativa. O grande problema é que no mercado todo mundo quer te vender produtos de renda ativa. E eu defendo que médicos não têm que perder tempo fazendo ativa, pelo menos no começo. Depois que você atingir sua independência financeira e quiser explorar outros mercados, ok, mas é uma decisão de buscar outros desafios, não de construir patrimônio. Médico consegue sim construir patrimônio criando fontes de renda passiva que vão ser fáceis e tranquilas de se gerenciar e vão gerar uma renda para ele ter liberdade, ter mais tempo na sua vida. Fato é que você não precisa ser um super especialista em investimentos que saiba tudo de como comprar e vender ativos para construir patrimônio. Você pode sim, através de processos simples, de uma estratégia bem elaborada, montar fontes de rendas passivas que vai te comprar tempo e vai te dar liberdade no futuro. O nosso tempo aqui já está acabando e eu não quero me prolongar. Eu expliquei aqui um pouco da minha história, de como eu saí lá de sem educação financeira nenhuma a atingir a minha independência financeira 7 anos depois de formado. Eu expliquei aqui para vocês por que os métodos que existem no mercado não funcionam para médicos, por que você precisa usar outras técnicas para atingir os seus resultados. E na próxima aula eu vou te mostrar como que você também pode seguir o mesmo caminho que eu segui para atingir a sua independência financeira. Por enquanto, eu quero que você deixe as suas dúvidas e comentários aqui embaixo. Eu vou fazer o possível para poder responder a todo mundo. E aproveita e me segue lá no Telegram, porque é exatamente por lá que eu vou dividir as informações e as últimas notícias sobre esse workshop. E fica aqui agora com alguns testemunhos de alguns alunos da minha mentoria e curso da última turma. Muito obrigado pela atenção e até mais! Muito obrigado aí, valeu aí pela presença nessa reunião. E eu queria aqui perguntar um pouco, primeiro começar com sua especialidade, né? O que você faz? Eu sou cirurgião torácico. Show, legal. E queria saber o que você achou ali do curso em geral, das aulas que você teve acesso, que você conseguiu ver, se elas têm te ajudado. Uhum. Com certeza. Vou pontuar didaticamente aqui a minha impressão. Eu já fiz vários outros cursos e o que mais me chama a atenção no seu curso é, primeiro, uma didática muito bem estabelecida, que você põe isso lá no começo para a gente. Olha, é assim que você vai construir não só o seu patrimônio, mas o seu conhecimento. E eu acho isso muito importante. Hoje em dia, na overdose de informação que a gente tem, essa organização ajuda muito, né? E segundo ponto, acho que o fato de você ser médico faz uma diferença enorme para nós médicos, né? Você, como eu te falei mais cedo, né? Você parece que já entrou na nossa cabeça e já sabe tudo o que a gente fez, né? Todos os erros, os caminhos, por que a gente toma tal ou qual caminho, por que a gente cai em determinadas histórias em termos de investimento. Isso, para mim, é fundamental. Né? Você é o cara que tem não só aquele negócio da pele em risco do Taleb, mas a nossa pele é em risco mesmo. Então, você transmite isso muito bem no curso, atrelado a uma didática que é muito fácil para nós, dentro do tempo que a gente tem de estudo específico disso. Legal, legal. Muito obrigado aí. E a última pergunta era mais saber que resultado, assim, você conseguiu aplicar os resultados e melhorar a sua educação financeira durante esse processo. Sim, com resultados eu ainda não tenho números, né? Eu já tenho investimentos há mais tempo, mas justamente a formulação de uma estratégia mais sólida, que nem na minha cabeça ela era tão sólida ainda. Né? A sua didática e o seu método realmente estão me levando a aplicar uma estratégia mais bem desenhada
para melhorar meu rendimento, para até aliviar a minha ansiedade com relação aos resultados, que era uma coisa que eu tinha muito e que agora está ficando mais tranquilo e sereno para mim no meu dia a dia aí de investidor. Show, que legal. Valeu, André. Muito obrigado aí pela presença. Era isso. Beleza. Eu que agradeço, Hélio. Um abraço.